na ordem e dar então início à nossa reunião de 22. Não temos nenhuma ata para votar hoje, ou temos alguma ata foi distribuída, a ata pode ser votada, pode, então muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, portanto está aprovada por unanimidade a ata de dia 8. Entrando no período de ordem do dia, temos uma hora para o período de ordem do dia. Quais dos senhores vereadores querem usar a palavra? Portanto, os senhores vereadores querem todos. Vereadora Inês, vereador... Muito bem. Vereador André. Não sei se o Sr. Presidente queria cumprimentar todos os vereadores e as Vereador, fala para o microfone. Exato, já ficar gravado. Sim. E, portanto, saímos agora de um almoço relativo à nova edição da Feira da Gastronomia, que creio que foi um início auspicioso e que vai ser um sucesso mais uma vez. E queria destacar dois pontos hoje. Um deles tem a ver com a população de Santarém e a natalidade, e o outro tem a ver com o ambiente empresarial e com a política fiscal para o novo ano do orçamento que foi aprovado, portanto, ou que vai ser aprovado. Portanto, neste caso, em relação à questão da natalidade, eu queria destacar que, portanto, desde que o Sr. Presidente tomou posse em Santarém, nós perdemos um total de 4.000 pessoas em Santarém. Portanto, 4.000 pessoas que viviam aqui e que já não vivem, 4.000 contribuintes que tivemos e que já não temos. Por um lado, tivemos metade disso, tem a ver com o saldo natural, 2.000 pessoas que faleceram e que não foram substituídas devido à baixíssima taxa de natalidade. Isso por um lado. E por outro lado, 2.000 pessoas que resulta do saldo negativo entre pessoas que entraram em Santarém e pessoas que saíram. Isto apesar de sermos campeões, por exemplo, nos preços das casas. Somos a terceira capital distrito mais barata por metro quadrado e, ao mesmo tempo, a terceira onde os preços subiram menos nos últimos 2 anos. Isto porquê? Porque temos cada vez menos gente em idade de comprar casa e empregos que não permitem a poupança e o investimento. E depois temos aqui um dado adicional negativo que tem a ver com o ano 2017, que saiu na semana passada. Portanto, no ano de 2017 perdemos 432 pessoas, ou seja, 0,8% da população do distrito, do concelho, o que significa que um aumento de 50% em relação ao ano anterior, 2016. Ou seja, as pessoas estão a sair em maior velocidade do nosso concelho. Isto, apesar de termos, como já foi frisado, uma taxa de desemprego a baixar, significa que os empregos que temos não são suficientemente bons para as pessoas ficarem. Nós temos o continente a queixar-se que não tem pessoas para suprir as vagas de emprego que tem. Porquê? Porque as pessoas querem empregos decentes, querem empregos melhores, aliás, temos o nível de formação a aumentar e os empregos em Santarém não correspondem. Ora, o Presidente do PSD fala na necessidade de políticas para a natalidade. O Presidente da República também. Infelizmente, o que é que nós vimos aqui? Vimos que, apesar dos vários alertas que nós fizemos para que o Sr. Presidente tivesse uma política de fomento da natalidade, a mesma não aconteceu. Em resultado disso, estamos 20% abaixo da média nacional em natalidade, temos 6,9 nascimentos por 1000, quando tínhamos 13,5 em 2001. E no seu consulado já houve o fecho de 10 de 50 estabelecimentos públicos e privados de ensino pré-escolar. Portanto, eu pergunto se está tranquilo com esta realidade. E já que o Sr. Presidente não gosta que compare Santarém com as cidades mais desenvolvidas, devido de facto, com a ação que tem tido, é difícil fazê-lo, eu comparo com a Alzira do Tejo. Portanto, em 11 concelhos na Alzira do Tejo, em natalidade e crescimento da população, desde 2001, em 11, estamos em 9º lugar. E porquê? Aliás, e porquê não? E já agora, para comparar, só temos abaixo de nós a Chamusca e Cruz. Nós estamos desta vez abaixo de Alpiarça, como eu referi da última vez, estamos ao lado de Alpiarça. Portanto, eu pergunto, a minha primeira questão é em relação a isso. Se, neste ano não houve nenhuma medida, está disposto a considerar para o ano que vem alguma medida clara
sensata e com impacto para refletir nesta questão importante, que é o facto de estarmos a perder quase 1% de população ao ano. Segundo tema que eu queria trazer esta reunião tem a ver com as empresas. Nós temos um momento único em Santarém para irmos roubar a empresa de Lisboa, a Oeiras, a sítios onde as rendas das casas estão altíssimas, onde os preços das casas estão altíssimos, onde as empresas têm dificuldades em contratar porque têm que pagar muito mais, porque as pessoas se queixam que têm que pagar muito mais pelas casas. Em Santarém, já foi aqui referido, nós somos a terceira capital distrito mais barata do país, e pelos vistos não vamos deixar de ser tão cedo por causa da falta de dinamismo económico que nós temos neste concelho. Portanto, eu vou dar aqui alguns dados em relação à nossa política fiscal deste Executivo altamente endividado, que deixou esta Câmara altamente endividada. Portanto, a derrama em Lisboa para negócios com volumes até 150 mil euros, 0%. Em Santarém, o máximo legal. Porquê? Por causa do altíssimo endividamento que esta Câmara nos trouxe. O percentual de IRS em Santarém é o máximo. Ou seja, os 5% de participação variável, a Câmara fica com tudo. Em muitas câmaras do interior não ficam com nada, devolvem tudo aos cidadãos. Em Lisboa, devolvem metade. Em Santarém, fica-se com tudo. Nós, os contribuintes, ficamos com nada. O IMI, apesar de recebermos apenas 65% da média de Lisboa, somos estruturados pela CMS a pagar uma taxa de IMI que agora reduziu em 2,5% ou 2,6%, uma coisa, enfim, inqualificável, e pagamos um IMI 46% superior ao de Lisboa, em taxa. Portanto, em Lisboa, os escritórios, isto é uma coisa que tenho vindo a referir em todas as reuniões de Câmara que estou presente, os escritórios custam 15 a 25 euros o metro quadrado. Em Santarém não existe propriamente um mercado de escritórios. Não existe. Portanto, temos apenas um edifício de escritórios na cidade, o edifício ao lado do shopping. Podíamos ter mais edifícios de escritórios promovidos pela Câmara Municipal. É um ponto que o Partido Socialista tem vindo a defender ao longo deste mandato. E eu pedi ao Sr. Presidente da Câmara um levantamento de espaços. Eu pedi ao Sr. Presidente da Câmara um levantamento de espaços de escritórios para 3 empresas multinacionais. Não tive resposta há 4 meses, não tive resposta há 2 meses. Seria excelente se tivesse resposta nesta sessão, mas vou ter paciência se não for o caso, e vou-lhe pedir para que na próxima reunião que eu esteja presente, o favor de me fornecer essa lista. E mais uma vez, compreendendo a situação da nossa cidade, eu compreendo que não tenhamos propriamente grande coisa para oferecer. Mas penso que era muito importante que houvesse a possibilidade de pensar. Há espaços municipais vazios, devolutos. Temos um aqui quase à nossa frente, na Escola Prática de Cavalaria, e era muito, muito positivo para pessoas como eu, interessadas no futuro da cidade, no desenvolvimento económico, que tivéssemos dossiês para apresentar a estas empresas para que pudessem vir para cá. Excelente, em cima disso, era se o Sr. Presidente desenvolvesse uma política que permitisse pôr a cereja no topo do bolo, que é, temos estes espaços, vamos subsidiar empresas, por exemplo, pagarem apenas 50% da renda, se vierem para cá criar postos de trabalho para jovens com empregos altamente qualificados, que vão estar a comprar casas em Santarém, que vão ir à padaria em Santarém, que vão pôr as crianças no infantário em Santarém, etc, etc. Porque neste momento não temos isso a acontecer, estamos a perder a melhoria da economia nacional, está-nos a passar completamente ao lado, e isso é muito, muito infeliz. Portanto, seria excelente se, não nesta sessão de Câmara, mas na próxima, se me trouxesse esse dossiê, porque os senhores vereadores da situação, com certeza que têm contactos com alguma consistência de algumas pessoas que vêm cá para perguntar sobre estes espaços, e com certeza que depois a resposta que podem dar não é adequada. Portanto, natalidade e economia, temas fundamentais para o futuro da nossa cidade, para estancarmos esta perda, porque até 2004 nós estávamos a ganhar população. Desde 2004 até agora perdemos 6.500 pessoas, mais de 10% da nossa cidade, no seu ativo principal, que é o ativo humano, desapareceu. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Vereador.
Vereador, faça favor. Boa tarde a todos. Eu vou ser muito rápido. Chegou-me aos ouvidos outro dia que estaríamos sem veterinário municipal desde dia 9 do presente mês. Eu gostaria que me confirmassem ou não esta situação. Fizeram-me saber também que isto deve-se a um pedido de ano sabático, se não estou em erro. Também não sei se é verdade ou não. Uma licença sem vencimento ou um ano sabático, não sei exatamente. E gostaria que me confirmassem. E com isto perguntar o porquê de ter sido concedida essa licença, caso tenha sido concedida essa licença, sem se ter precavido uma situação de ficarmos sem um técnico que pudesse fazer face àquilo que são as funções de um veterinária municipal, dado que podemos ter aqui iminentemente um problema de saúde pública. Portanto, eu gostaria de saber o que é que está a ser feito, se esta situação já foi colmatada ou não, caso se tenha efetivamente verificado. Vereadora Virgínia. Obrigada, Sr. Presidente. Permita-me que, na sua pessoa, cumprimente todos os presentes e eu gostaria de começar a minha intervenção com referência à reunião da passada reunião do Executivo, há 15 dias, onde foi falado, portanto, sobre a preocupação sobre o ambiente e a reciclagem dos vários, portanto, materiais domésticos, de resíduos domésticos. Com esta preocupação e estando atenta às notícias que são apresentadas no dia-a-dia, deparei-me com uma situação de uma colega que é professora, que foi professora aqui no nosso concelho, na Escola Profissional de Termés, que apareceu, portanto, num dos programas da televisão com um problema de saúde da sua filha e que agora está a pedir ajuda para poder fazer o tratamento da sua pequena com materiais recicláveis, com todos os materiais que poderão ser postos, portanto, no vidrão amarelo. Eu gostaria de pedir, portanto, à Câmara Municipal de Santarém, visto que foi uma colega que exerceu a sua profissão durante muitos anos na Escola Profissional de Termés, se a Câmara Municipal poderia fazer a recolha ou poderia fazer algumas atividades mesmo nas escolas e noutras instituições para podermos ajudar esta colega que teve que deixar de trabalhar para dar apoio à sua filha que tem uma epilepsia rara e a qual, portanto, já tentou de tudo e apareceu num programa de televisão relacionado com a utilização da cannabis como uso medicinal e também já foi a outros programas de televisão. Visto que foi uma colega que desenvolveu e penso que começou mesmo a sua atividade profissional no nosso concelho e tendo que deixar a sua profissão de professora para cuidar da filha, estando a pedir ajuda, eu solicito e peço se poderá ser feita esta campanha de recolha de todos os materiais recicláveis do vidrão amarelo para poder ajudar a professora e a sua filha. Portanto, estou ao dispor de poder ajudar nesta preparação destas atividades e tudo isto poderá ser recolhido e entregue na Escola Profissional de Termés. Obrigada. Muito obrigado. Vereador José Augusto. Boa tarde, Sr. Presidente. Permita-me que, na sua pessoa, cumprimento todos os presentes. Queria aqui falar de 3 assuntos. Um deles, se calhar mais direto para o vereador Jorge Rodrigues, tem a ver com uma questão que foi levantada às juntas de freguesia sobre os fontanários e lavadores, a questão dos contadores. E sobre isso perguntava-lhe quantas juntas foram interpeladas nesse sentido e de quantos fontanários e lavadores estamos a falar, porque eu por exemplo, lá na junta de freguesia de Amiais, penso que não temos nenhuma situação destas e desconhecia por completo esta problemática. A segunda, se calhar mais direcionada aqui para a senhora vereadora Inês Barroso, tem a ver com o Museu de São João de Alporão, no sentido de saber se já existe uma data
para abrir o museu no todo ou em parte, claro que em segurança. E a segunda tem a ver com o livro da Carta Arqueológica, que, conforme foi dito aqui na última reunião, estaria à venda na biblioteca, penso que foi isto. Inclusive, houve pessoas que eu já encaminhei para lá e que se depararam com o problema que, pelos vistos, o livro não está disponível. Portanto, sobre isto queria que me adiantasse alguma coisa, se possível. Por último, e esta mais direcionada ao Sr. Presidente, e uma vez está aqui o Presidente da Junta de Freguesia das Abitureiras, era saber o ponto de situação sobre o Centro de Saúde, as demarches que têm sido feitas e se já existe algum desenvolvimento na reabertura do centro. Obrigado. Vereadora Inês. Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Presidente, caríssimos vereadores, senhores colaboradores do município, comunicação social, público, saúde a todos, Sr. Presidente da Junta de Abitureiras. Boa tarde a todos. O primeiro ponto que gostaria aqui de referir respeita à área da proteção ambiental e é para agradecer, enaltecer e felicitar a Junta de Freguesia do Val de Santarém pela intervenção que foi realizada na passada semana, na quinta-feira, em mais uma ação do projeto Reabilitar Troço a Troço. Portanto, é um projeto que pressupõe a limpeza gradual de pequenas linhas de água que tenhamos no nosso concelho. São as juntas de freguesia que nos identificam os locais e depois, em articulação entre o município e a Junta de Freguesia, toda a área é limpa, é trabalhada no sentido de podermos fazer a requalificação das margens da linha d'água. Neste caso, nomeadamente com mantas de biorrolo, portanto, mantas de fibra natural e com a colocação de plantas autóctones e de plantas que vão sustentar as margens da linha d'água, tendo resultado num trabalho que é passível de ser observado por todos nós neste momento e que tem merecido o maior agrado por parte dos fregueses de Val de Santarém. Portanto, à Junta de Freguesia do Val, a todos os trabalhadores, nomeadamente na pessoa do Sr. Presidente, apresentar o agradecimento e a felicitação do município relativamente a esta intervenção. Ainda na área da proteção ambiental, gostaria de dizer que é com elevado regozijo que, mais uma vez, Santarém consta da lista dos possíveis galardoados ao prémio da Universidade do Minho como município do ano. Este galardão da Universidade do Minho é atribuído anualmente sobre projetos que sejam projetos municipais que sejam desenvolvidos e que são aqui apontados como exemplos de boas práticas e exemplos de políticas ambientais de reconhecido valor. Os municípios só podem apresentar candidaturas de 2 em 2 anos, portanto, no caso de serem considerados galardoados num ano, no ano seguinte não podem apresentar candidaturas e só podem passar de 2 anos. Portanto, nós em 2016 recebemos o prémio de município do ano com o projeto precisamente o projeto Reabilitar Troço a Troço, deste de requalificação e de reabilitação das linhas de água do concelho, e este ano, o ano passado não apresentámos candidatura, como já disse, não era possível apresentarmos, este ano apresentámos com o projeto Raízes de Sustentabilidade, que é o projeto que nós temos estado a desenvolver em todo o território, com entidades, sobretudo com famílias que dispõem de terrenos para criar sumidores de CO2, no fundo projetos que definem e são estratégicos em termos de política ambiental para o nosso concelho, uma vez que estão incluídos no nosso programa de atividades de adaptações ou de combate ou de prevenção ou de resiliência relativamente à adaptação às alterações climáticas. Portanto, como sabem, e temos falado aqui por diversas vezes, o município de Santarém aderiu ao Pacto de Autarcas, no próximo desafio é a energia e clima, sobretudo, e nós temos tido sempre esta preocupação de, em todo o território, criarmos condições de melhorarmos cada vez mais a qualidade do ar, de sermos proativos naquela que é uma preocupação de todos nós, que é a adaptação às alterações climáticas. Foram 56 os municípios que apresentaram candidaturas e foram selecionadas 4 candidaturas, entre as quais a candidatura do município de Santarém. Em novembro iremos saber o resultado, é a cerimónia específica, no dia 16 de novembro
em Guimarães, mas fica desde já aquele que me parece que é o fator mais importante desta candidatura, que é entre 56 estarmos nas 4 melhores do país, para podermos vir a ser novamente reconhecidos pela Universidade do Minho como um município de boas práticas de sustentabilidade ambiental. Um ponto que gostaria de salientar também, desde já, diz respeito a uma felicitação que é mais do que devida e que estamos a falar do atleta Alexandre Montes, um jovem que é da nossa freguesia de Alcanede, que, peço desculpa que eu estava aqui só a abrir a informação que tenho sobre o jovem Alexandre Montes. Ele chegou ontem dos Jogos Olímpicos da Juventude, onde lhe foram atribuídas 2 medalhas por mérito próprio. Foi o único atleta português que nestes Jogos conseguiu essa proeza e, portanto, deixar aqui que, pese embora ele neste momento não esteja a competir diretamente no nosso Conselho, porque está incluído num programa de um centro de formação nacional, ele é um jovem que compete, ou que nasceu, que tem desenvolvido a sua atividade desportiva na secção de ciclismo e BTT da Associação Desportiva da Aldeia da Ribeira, da ADAR, que é da freguesia de Alcanede, do Concelho de Santarém. É, portanto, com imenso orgulho que vemos Alexandre Montes com estes resultados. Só para recordar, no âmbito do triatlo, ele foi nestes Jogos Olímpicos da Juventude em Buenos Aires. No dia 8 de outubro foi medalha de prata, portanto vice-campeão do mundo nos Jogos Olímpicos da Juventude e também campeão do mundo na prova de estafeta mista de triatlo pela equipa europeia, juntamente com uma dinamarquesa, um italiano e uma suíça. Portanto, estes 4 jovens constituíram uma equipa que venceu as provas de triatlo de equipas mistas. Portanto, aos seus pais, a todos os que têm acompanhado a sua formação desportiva e, sobretudo, ao atleta Alexandre Conceição Montes, o município de Santarém gostaria de apresentar, e creio, se me permitem, por todos nós, as maiores e devidas felicitações e desejar-lhe que a sua vida desportiva e pessoal e estudantil e académica e tudo, que a sua vida possa continuar a ser a ter este reconhecimento em resultados do esforço que ele faz para treinar todos os dias, para estudar e para fazer tantas viagens por este nosso Portugal. Portanto, Alexandre Montes, de todo o Executivo, muitos parabéns. Muito obrigado. Bem. Se for preciso responder a alguma questão, estou disponível. Muito obrigado. Boa tarde, Sr. Presidente. Permita-me que, na sua pessoa, cumprimento todos os presentes. Eu pedi a palavra para falar aqui um pouco e dar uma breve explicação sobre o protocolo que foi entregue antes da ordem do dia. Isto é um protocolo entre o município de Santarém e a Fundistam. A Fundistam é uma sociedade gestora de fundos de investimento do Grupo Stam, que neste momento está a gerir o Fundo Nacional de Reabilitação de Edificados. Isto é um protocolo que vai ser assinado entre o município e a Fundistam no final deste mês e vai gerir o tempo de estudo e de avaliação da possível integração dos 4 imóveis da EZPC dentro do fundo de investimento. Este fundo de investimento é um fundo de investimento imobiliário, só recebe ativos imobiliários de autarquias ou de IPSS, faz a reabilitação desses imóveis e coloca-os no mercado de arrendamento, a rendas acessíveis, mediante determinado nível de objetivo de rendas. Todo o capital que está, e a parte integrante do fundo, a dotação financeira é unicamente do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social. Ou seja, o capital que está a ser gerido é do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, os imóveis são de autarquias ou IPSS. Obrigado. Muito bem. A vereadora esqueceu-se de uma coisa, pode falar sobre a vereadora, ainda temos bastante tempo. Eu tinha aqui nos apontamentos e, entretanto, não voltei a olhar para cá. Mas, no fundo, dizer, na próxima quarta-feira, dia 24, nós, para além da reunião habitual do Conselho Municipal de Educação, vamos ter cerca das 15h45 na Ribeira de Santarém, mesmo junto ao Rio Tejo, a apresentação de um livro que foi adquirido para se entregar a todas as bibliotecas escolares e que é um livro que se chama Água Doce Fluir como um Rio. Portanto, neste nosso intuito de
divulgarmos não só a biodiversidade, a sustentabilidade das espécies que vivem nas linhas de água, mas sobretudo de apelarmos a que no contexto educativo sejamos todos sensibilizar para a importância e a necessidade de preservarmos as linhas de água, de preservarmos a biodiversidade nas mesmas. Vamos fazer a apresentação, o lançamento deste livro em Santarém, na Ribeira de Santarém, e oferecendo aos agrupamentos escolares um conjunto de exemplares para que fiquem disponíveis para os nossos alunos consultarem. Portanto, deixo também o convite. É possível, depois da apresentação do livro, inclusivamente fazer um percurso de canoa, porque o Clube de Canoagem Escalabitana associou-se a esta iniciativa e, portanto, todos em parceria criamos ali uma parte da tarde, desde as 15h45 até cerca das 18 horas, para que possamos todos fruir do nosso Rio Tejo e acompanhar o lançamento do livro. Fico ao convite. Muito obrigada. Muito obrigado, senhores vereadores. Começando por responder aqui às questões colocadas e também pelo aquilo que é o Festival Nacional de Gastronomia, que começa no próxima sexta-feira, dia 26. Um certame que é já uma marca indelével daquilo que é o Conselho, uma afirmação que nós queremos fazer na gastronomia nacional e dando passos para ser também uma afirmação internacional. Sou ambicioso QB para que isto possa ser uma realidade. Hoje foi a apresentação que decorreu nas Caneiras e já há 3, 4 anos para cá que o slogan que o Festival Nacional de Gastronomia tem é Descubra Santarém enquanto prova Portugal. E é isso mesmo que nós queremos. Cada vez que é feita a apresentação é feita num local diferente de Santarém. Porquê? Porque aqueles que nos vêm visitar, nós queremos mesmo que conheçam Santarém e que conheçam Santarém de uma forma muito diferenciadora, porque nós temos muito para oferecer. Começamos a estruturar produto turístico, vamos apresentar o nosso plano estratégico relativamente àquilo que queremos que sejam os próximos anos. Vamos, na próxima Bolsa Turismo Lisboa, ter uma marca diferente e vamos começar a afirmar cada vez mais aquilo que é o município de Santarém, tudo aquilo que tem para oferecer. E, portanto, não temos dúvidas que será um sucesso. E convidamos todos, e aproveito já aqui novamente a comunicação social, na apresentação que fizemos foi a comunicação social, mas fazer novamente um apelo para que esteja cá bastantes visitantes de norte a sul do país. Respondendo ao vereador André, dizendo, e o vereador André vem aqui com umas temáticas que não deixam de ser interessantes, e a questão da natalidade e da política fiscal, nós temos a oportunidade, claro que, e sou favorável a que haja sempre uma rotatividade ao nível daquilo que é a variação. Tivemos a oportunidade de responder algumas destas questões a quando da apresentação do nosso orçamento para não do orçamento, mas dos impostos municipais para aquilo que é o ano fiscal de 2019, e dizer o seguinte: a carga fiscal que existe no nosso país, o grande problema dela não é os municípios. E nós, hoje, vamos entrar no ano 2019, e quero que vejam todos isto é claro para todos, e mais uma vez, não somos todos centenos, não só pela questão do orçamento, mas não somos centenos porque temos a maior carga fiscal de sempre no nosso país, e que fiquemos todos claros. Eu sei que muitas vezes as cativações é um termo que muitos portugueses infelizmente não percebem do que é aquilo que era utilizado por outros governos, que era de uma forma mais clara dizer que havia cortes, mas hoje são cativações. Mas essa política fiscal, nós fizemos uma evolução relativamente aos próximos anos. Saímos do PAEL e hoje já podemos baixar impostos, mas baixamos impostos de forma racional. O município de Santarém é racional. Enquanto eu e o Executivo estivermos cá, seremos sempre racionais. No dia que deixar de ser racional, sairei do município de Santarém, apresentarei a demissão e os meus vereadores todos me acompanharam com toda a certeza. Porquê? Não faz sentido estar aqui a vender sonhos como se vende e aumentar a dívida. QB, racional. Podemos fazer até ali, é isso que fazemos. E temos uma conversa clara com todos os agentes, desde clubes, freguesias, associações, paróquias, dioceses, tudo. Somos partidos políticos, somos racionais. Ponto 1. Do ponto de vista daquilo que é o descongelamento de carreiras e promoções, o município de Santarém irá cumprir tudo. Fizemos uma coisa que o Governo não fez, pasme-se. O Sr. Primeiro-Ministro agora veio dizer que quer uma investigação clara. Porque é que não foram e porque é que não entraram
os precários. Pasme-se. Olha, nós cá integramos 54 precários, foi aqui decidido. 54 precários. O Estado integrou, se calhar, à proporção de Santarém, nem integrou ninguém. Nós fazemos isso. Vamos a ser sinceros, os custos que isso tiveram foi só, ao nível daqueles que são pais só pós da educação, são mais 900 mil euros por ano. Vejam outra coisa que eu acho que é interessante de referir, e direi isto até à exaustão, já o disse cá, não conseguiram rebater, porque isto é a realidade. Os senhores vereadores do PS não conseguiram rebater, porque isto é os dados. Vejam, 900 mil euros para a educação. Mas depois temos aqui uma outra coisa que eu acho que não podemos deixar de referir. É que nós, de acordo com os nossos rácios, temos mais 109, agora é 109, pronto. 109 auxiliares acima do rácio do Ministério da Educação. 109, que custa isto tudo, ou seja, somado quase 1,5 milhão de euros a mais do que aquilo que recebemos na transferência da delegação de competências. Isto para dizer o quê? Eu fiquei muito espantado, o Sr. Ministro da Educação, que não foi remodelado, passou no crivo, portanto, está a cumprir o seu papel de não ir ao encontro daquilo que prometeram aos professores, de dizer o seguinte: vamos contratar 500 novas auxiliares para o país inteiro. Vejam, para o país inteiro, claro que é no ciclo de ensino. Nós cá temos 109 a mais. Comparado com um governo que vai contratar 500 para o país inteiro, nós temos 109 a mais do que o rácio. E mesmo assim, falando que os agrupamentos, provavelmente não chega. Agora, o município de Santarém, felizmente, hoje estruturou-se e tem condições para poder baixar impostos municipais. Comprometemos com isso em campanha eleitoral e foi o que fizemos. Agora baixámos de uma maneira racional. E quando me foi perguntado, aqui, neste mesmo espaço, e até na Assembleia Municipal, porque é que era um número tão esquisito, zero, eu disse uma coisa, sabe porquê? Passámos 2 meses a fazer contas, eu, os meus vereadores e o Departamento Financeiro. Porque não queremos pôr em causa a sustentabilidade do município com aquilo que é fácil. Vamos baixar impostos, vamos fazer isto e aquilo. Porque depois temos uma responsabilidade social. Temos que ajudar clubes, temos que ajudar associações, temos que ajudar IPSS, temos que ajudar as escolas, temos que ajudar uma série de juntas de freguesia, temos que fazer isso tudo. E eu não comprometerei, nunca irei comprometer nem os meus vereadores a sustentabilidade das contas da Câmara por facilidades. E depois também não aceito, já disse isto várias vezes, não aceito que haja governos, aqui desde o PSD ao PS geringonça, que é fazer política com o dinheiro dos outros. Que é dizer, os senhores podem abdicar da receita de 5%. Isto é uma vergonha. Só que as pessoas não percebem o que é a política em Portugal. É o governo dizer assim, é a mesma coisa agora, está ali o Presidente da Junta das Habitureiras, eu dizia assim, Sr. Presidente, eu agora fazia aqui um regulamento em que as pessoas, das transferências que eu faço para a Junta de Freguesia, as pessoas da Junta de Freguesia, das IPSS e os clubes podem ficar com 5% disso, desde que queiram. E o Sr. Presidente da Junta é que ficava com a decisão de liberar ou não na reunião da Assembleia de Junta. E ele dizia assim, eu não quero liberar, eu preciso desse dinheiro. Mas depois iam-lhe lá perguntar, então a Câmara diz que pode dar para nós e o senhor não dá, porquê? É isto que fazem. Fazem o bonito de dizer, os municípios podem dar, a receita já é nossa, abdicam se quiserem. Portanto, acho que é uma vergonha. A questão do saldo que nós temos. Eu sei que o saldo é isso, mas a Lesíria toda perdeu pessoas. O país perdeu. Sr. Vereador. Sr. Vereador, tenho aqui também os dados. Sr. Vereador, Sr. Vereador, temos aqui os dados. Sr. Vereador, temos aqui os dados. Tenho aqui os dados do Pordata. Temos também aqui os dados e perdemos. Perdemos todos. E depois há uma coisa, do ponto de vista da política, o Sr. Vereador está completamente errado. Completamente errado numa coisa. E vou-lhe dizer, e tem que mudar o seu chip numa coisa, que é o seguinte, e analisando muito e tendo muita reunião com muita entidade, que é o seguinte, aquela questão de ter as casas mais baratas, foi o que disse, não era? As terceiras mais... sabe qual é que é o mal? O mal é esse. É que os nossos empresários que constroem casas têm que fazer ao contrário. E isso é o que estão a fazer. As casas em Santarém têm que ser casas de média, ou seja, para uma classe média alta. Sabe porquê? Porque nas classes mais baixas as pessoas entre 15 vão tentar ir para outros concelhos, limite-se ao nosso. A nossa grande procura que existe, e hoje já temos uma série de empresários que estão a apostar nisso, tive com o vereador Jorge Rodrigues desta semana com 2 empresários dessa índole, em que estão a apostar na classe média. Porquê? Porque as pessoas que estão a afastar de Lisboa, do Círculo Urbano de Lisboa, querem vir para Santarém, mas querem uma qualidade de casas que ainda hoje não se estão a construir na nossa cidade. A nossa cidade tem que apostar, e estão, felizmente, temos empresários a apostar nisso mesmo, que é no tipo de mercado de casas. Porque se for nessa situação da casa está barata, não somos diferenciadores e não é por aí que vêm pessoas para Santarém. Isso é um erro
É um erro pensar que quanto mais casas mais baratas tivermos, mais pessoas vêm. Ponto 1. Temos uma taxa de baixa desemprego. Portanto, não é por via do desemprego que as pessoas vêm para Santarém. Certo, se temos quase pleno emprego, temos o chamado emprego friccional, eu digo isto muitas vezes. Emprego friccional, cerca de 4% de desemprego não há. Temos as nossas empresas do norte do concelho, a partir da Romeira para cima, pagam muito acima da média. E não conseguem também. Eu espero agora, quando vier cá, quarta-feira, vem cá o Sr. Ministro Pedro Marques falar sobre a 362, vem cá falar, que eu espero que ele diga que vem fazer a estrada que nós desejamos e não só aquela requalificação. Eu espero que isso mesmo. Eu vou-lhe dizer isto. É importante que estas coisas aconteçam. Porque nós está a chegar ao nosso limite. Está a chegar o limite da paciência com algumas das coisas. É que nós não comemos a comunicação que o Governo faz. Os vereadores do PSD no Governo não comem isso. E, portanto, eles vão vir para cá, os vereadores do PS, fazer também algumas dessas situações para nós são importantes. A autonomia familiar aprovámos este ano. Depois, outra coisa, fecharam escolas. Fecharam escolas, sim senhora. E fecharão mais escolas, e assumo isto e já o assumi, com o Sr. Vereador da Educação. E mudei de posição. Já fui Presidente de Junta, pensava ao contrário. No início dos meus mandatos pensava de uma maneira, hoje penso de outra. O mais importante são as crianças. É um erro pedagógico ter escolas com 5, 6, 7 crianças. Porque o importante é as crianças terem um comparativo, terem meios tecnológicos para poderem evoluir, terem um comparativo, terem outro tipo de atividades que não têm escolas pequenas. Fecharam as que disse, já não me recordo, mas se tiverem as escolas com menos de alunos, fecharão ainda mais, que eu fecharei-as todas. A indicação do município de Santarém é o que eu tenho com a Sra. Vereadora da Educação, fecharão mais. Custe isto custar ao nível de votos, as pessoas gostem ou não gostem. Porque para mim o importante são as crianças. E as crianças têm que ter um comparativo, têm que estar em melhores escolas com outro tipo de condições. E isso, para mim, é fundamental. Pode custar dezenas de votos. Não farei de outra maneira. E é isto que o vereador tem autorizado e estamos em sintonia sobre esta matéria. E sou contra quando dizem, não fez porque é importante. Não. Primeiro as crianças. As crianças têm que ter isso. Não é a freguesia. A freguesia cria outras atividades. As crianças têm que estar em centros cada vez maiores, em escolas, centros escolares cada vez maiores. Isso para mim é importante. E depois roubar empresas a Lisboa. Vou-lhe dizer uma coisa com curiosidade. Nós, nas últimas semanas, há uma coisa que temos que mudar aqui o discurso. Nós, Santarém, Lisboa. Santarém é Lisboa. Sr. Vereador, entenda isto. Santarém é Lisboa. Só num país pequenino, e eu digo isto até a exaustão fora daqui. Vou dizer a primeira vez que há numa reunião de Câmara. Quando falo com os empresários, estão aqui os vereadores, vereador Nuno, vereador Inês, Ricardo, vereador Jorge. Quando vêm falar com empresários, eu falo sempre da mesma maneira. Isto é Lisboa. Estamos dentro de Lisboa. Para negócios e para as empresas, nós estamos dentro de Lisboa. Nós somos Lisboa. 60 km ou 65 não é nada. Só em Portugal é que se pensa. 65 km já. Somos Lisboa. Felizmente, este discurso, esta comunicação que eu e os vereadores fazemos, começa a trazer frutos. Posso, olha, ainda nos últimos 15 dias, sabe qual é que é a dificuldade que eu tenho, e o vereador Nuno e o vereador Jorge, que temos, olha, em muitas entidades, e vou dizer isto, não vou dizer o nome delas, agora, acredito que elas estão cá, querem se instalar cá, e a dificuldade é que muitos querem os mesmos passos, e entidades empresariais, desde as novas tecnologias, desde o conhecimento, desde tudo. E, portanto, isto é a realidade. E nós andamos a trabalhar nessas matérias. E espero que o Sr. Vereador, quando fomos votar essas coisas, que os vereadores costumam vir cá, peçam a substituição para o Sr. Vereador vir cá. Peço-lhe isso. Sr. Vereador, quando for essas coisas para virem votadas, eles provavelmente vão vir mais rapidamente do que o Sr. Vereador pensa, que o Sr. Vereador peça aos seus colegas de executivo, olha, eu gostava de ir a essa reunião para dar os parabéns ao executivo, porque eu andei a dizer isto tantas vezes e eles agora estão a trazer isto. E, portanto, espero que o Sr. Vereador possa pedir a substituição nessa data. E depois, quando falo do município em endividado, permita-me dizer uma coisa. Disse isto na Assembleia Municipal de outra vez. E digo isto, tenho sempre aqui, o vereador Rui Barreiro pediu o documento, eu hei de lhe arranjar o documento. Isto foi o que deixaram cá. Página, tenho aqui a página, mas pronto. Dívida 2005. Tinham dívida enviada para... Isto é uma folha, isto é um cadernão ali. Assim. Dívida enviada para o Tribunal de Contas, 50.872. Dívida total, 67 milhões. Portanto, fazendo a dívida dos 50 para os 67 aos tais 17 milhões de euros. Porque houve um presidente de Câmara que disse que a Câmara estava falida. Estava falida em 2001. Esse presidente de Câmara disse uma coisa que é o seguinte, e está falida e mas os dados não dizem isso. Não, eu tenho aqui muita dívida que não está refletida no orçamento. Nós, em 2005,
detectámos, até porque os técnicos deixaram aqui uma coisa faltavam 17 milhões de euros refletidos naquilo. Já disse isto na última Assembleia Municipal, disse isto na última reunião de Câmara. São os dados. E, portanto, os primeiros anos de endividamento do PSD corresponderam ao assumir os compromissos que o PS tinha deixado e que não tinha feito. E podem ver, e até ao nível das juntas de freguesia que têm esse trabalho, só 22%, recordo isto, 22% das dívidas das juntas de freguesia, 22% em 2005 estavam refletidos no orçamento. Hoje, as juntas de freguesia, todas as suas dívidas estão refletidas no orçamento da Câmara Municipal de Santarém e nós pagamos às juntas. Só 22% é que estava. Eu já disse isto, mas andamos a dizer isto há tantos anos e depois aqui não há um branqueamento como a Troika, que eu não deixo. Se o PST e o CDS deixaram branquear a Troika, que parece que nós é que chamámos a Troika, eu aqui não vou deixar saber também a questão do endividamento que o PS fez cá. Quem disse que a Câmara estava feliz foram os senhores e que ainda estava pior porque faltava entrar isso. E, portanto, relativamente à questão de tudo aquilo que estávamos a falar, acho que é importante. Espaços municipais. Mas há aqui uma coisa que eu também gostava de dizer ao Sr. Vereador. Vou-lhe perguntar isto diretamente. O Sr. Vereador já é a segunda vez que gostava de ter os dados para falar com as empresas. Terceira. O senhor é que quer falar com as empresas. Pronto. Ó, Sr. Vereador. Não. O Sr. Vereador disse. Não. Eu posso responder se quiser. O Sr. Vereador, mas... Posso-lhe aclarar a questão. Eu ouvi, todos ouviram. O Sr. Vereador, eu quero falar com empresas e o senhor não me dá os dados para falar com empresas. Ó, Sr. Vereador, o senhor pode falar com as empresas... Quer distribuir os dados pelas empresas? Ó, Sr. Vereador. Deixe-me concluir. Se quer falar com as empresas, em seu nome pessoal, fala. Agora, lembro-lhe, para facilitar, eu posso ter percebido mal, mas temos aqui as gravações das atas, que é a terceira vez que me diz que gostava de falar isso e, portanto, tenho empresas para instalar, vou ter paciência para apresentar os dados a essas empresas. Foi o que eu escrevi aqui. Portanto, vai ter paciência. Portanto, o senhor vereador quer chegar às empresas e olha, podem fazer isto ou aquilo. Eu recomendo-lhe uma coisa. Temos um vereador que tem um ploro, temos um gabinete de apoio ao investidor, temos um espaço empresa, onde as empresas podem ver. O senhor vereador basta só dizer assim, olha, para vocês não precisam falar comigo, vão lá um vereador que tem ploros, e também temos um espaço empresa e temos um gabinete de apoio ao investidor. O senhor vereador, se quer fazer isso, não sei se tem algum interesse em ser o senhor vereador diretamente a fazer, mas, portanto, que o possa fazer. Mas, se não, poderá falar com o vereador Nuno Serra e eu acho que ele facilitará todo esse aspecto. Mas o compromisso foi que me entregariam nesta reunião de Câmara. Sobre a questão do veterinário municipal, ou seja, o senhor veterinário pediu uma licença sem vencimento, ao qual nós acedemos. Agora a questão da saúde pública, que eu percebo a parte política, fazer um alarme político, então só dar aqui uma nota que é o seguinte, se isto terá algum problema, atenção, nós temos outro veterinário que temos também, que é de Gavo, que veio cá da reunião de Câmara, para tentar fazer a falar com a de Gavo, para poder fazer já há algum tempo, e estamos a pedir à de Gavo para ver como é que suprimos esta situação, mas também digo uma coisa que é o seguinte, temos pena, e já aqui foi falado, não só por mim, como por vereadores do vereador Rui Barreiro, o excelente trabalho que o Dr. Grilo nos merece e todo o respeito sobre esta matéria. Mas vir já falar de questão de saúde pública, vejam só uma coisa, é que a esmagadora maioria dos municípios não tem veterinário municipal. Não sei se tem essa noção, porque é a sua profissão e sabe... Estou preocupado com o nosso. Sabe isso. Eu sei que está preocupado com o nosso, mas eu não gosto é dos alarmistas. Agora vai ver o veterinário, para a semana, há já um alarme de saúde pública caso não haver veterinário. Estamos a tratar, e como outro, ou seja, e se for, olha, há tantos que não têm, olha, estamos a tratar, até estamos a veterinários a trabalhar para nós, para a DGAV, olha, que a DGAV agora começa a fazer o contrário, porque nós temos que ter mais um veterinário. Dizer uma outra coisa, que é o seguinte, que é relativamente àquilo que a vereadora Virgínia falou, da reciclagem, nós iremos também tramitar isso e não será problema nenhum, podemos fazer chegar todos esses materiais. O vereador Zé Augusto perguntou sobre a questão dos lavadores, ou sobre nós temos isto, ou seja, tem a ver com, pelo que eu percebi, tem a ver com a água. O vereador Jorge falará sobre isso, sobre o Museu de São João de Alporão. Nós, há um mês atrás, fizemos uma visita ao Museu de São João de Alporão. Nós não nos vamos comprometer com datas, falámos que estaríamos até ao final do ano, mas como calculam, isto depende de um relatório da DGPC, como nós dissemos, ou seja, já vieram cá e ainda não nos mandaram o relatório. E, portanto, se a DGPC nos der esse aval, nós abrimos já amanhã. Agora, não, mas estou a dizer,
sobre a questão da Carta de Cojas, estará brevemente à venda, ou seja, em alguns espaços já está. Mas sobre a questão do Centro de Saúde das Aventureiras, eu quero dizer aqui uma coisa que é o seguinte, e falo para o Sr. Presidente da Junta estar cá, é importante. Há 4 matérias que o Presidente da Câmara e o seu Executivo têm dito às juntas de freguesia do Conselho. E eu sei que hoje as condições são diferentes e depois nós todos queremos e é legítimo que queremos mais. Ponto 1. Nós hoje já não temos só 22% das obras das câmaras, das juntas no orçamento. Temos todas. Já passou o tempo em que só tínhamos, nem chegava a 1/3 dos compromissos com as juntas no orçamento. Hoje temos todos os compromissos com as juntas no orçamento. Mas mais que isso, sempre que houver, e há um compromisso dito pelo Presidente da Câmara e seu Executivo, nas reuniões com as juntas, nas reuniões de Câmara e na Assembleia Municipal, há 3 itens que estão sempre cumpridos. Se houver necessidade, cemitérios, extensões de saúde e escolas. Sempre que houver nestas 3 matérias necessidades que se forem comprovadas, e nomeadamente ao nível das extensões de saúde, o que está acordado com as juntas de freguesia é ser o ASES a enviar os relatórios e os ASES dizer o que é necessário ao nível das obras. Isto é para os têm a funcionar. Neste caso, nas Abitureiras, não está a funcionar. Nós temos que tratar a abrir. Eu e a vereadora Inês tivemos uma reunião com a anterior com a diretora. Já tenho uma reunião metida com o atual. Mas já falei com o atual administrador para que isso possa ser uma realidade. Claro que são coisas que dependem dos rearranjos, na prioridade da expressão, com os médicos de família. Nós queremos que isso aconteça. Mas também quero aqui dizer uma coisa, e que isto fique muito claro. Infelizmente, a pessoa já não está cá, hoje entre nós, para poder sequer sacar com as culpas ou poder dizer alguma coisa. Mas vou dizer uma coisa em nome do Executivo de então. É que a extensão de saúde das Abitureiras fechou porque houve um Executivo que achava que enquanto não fosse feito um novo edifício para a Junta de Freguesia e, consequentemente, dentro desse edifício tivesse uma nova extensão de saúde, não fazia obras na extensão de saúde. E tiveram 4 ou 5 anos sem fazer uma obra na extensão de saúde das Abitureiras. Uma obra. E o ASES fechou. E mesmo a Câmara dizendo que queria lá fazer obras. E o Presidente de Junta de então não está cá, não se pode defender. Eu peço imensa desculpa por estar a referir, mas isto é a realidade e temos que o dizer. Não fez essas obras e fechou. Hoje, Sr. Presidente da Junta, eu quero que lhe diga uma coisa. Eu já estive com o vereador Inês, agora é com o vereador Ricardo. Tudo o que for possível, se for possível, nós também queremos abrir a extensão. E se houver, depois falta a quarta questão que eu disse, se houver o ok do ASES, e que seja necessário fazer obras, o município assume essas obras, como já disse ao Sr. Presidente e disse a todas as outras. Desde que haja o ok do ASES, ok, pode abrir daqui a 6 meses ou 3 meses. Nós antes temos que fazer um projeto, vamos fazer a obra e requalificamos um espaço para o ASES. Isso é garantido, está aqui dito em reunião de executivo, já foi dito em reunião da Assembleia Municipal e já foi dito nas reuniões com todos os senhores Presidentes de Junta. E o Sr. Presidente de Junta não poderá dizer diferente disso, porque sabe que nós assumimos isto com todas as juntas de freguesia. E, portanto, espero mesmo que o ASES nos dê esse agreement, porque eu também gostava de ter essa extensão de saúde e sou muito daquilo que é o princípio da subsidiariedade, que é estarmos próximos das pessoas. Sobre a vereadora Inês dizer que a questão do RTT é fundamental, tem sido feito de uma forma extraordinária, ainda no Val de Santarém ficou lindíssimo, as pessoas do Val de Santarém agradeceram-nos tudo aquilo que foi feito. A candidatura, mais uma vez, com um projeto diferenciador, estamos a fazer uma candidatura que é importante para o nosso Conselho, e este nosso atleta merece todos os parabéns. Acho que ontem deu-se muito ênfase ao futsal feminino e acho que falharam estes atletas, porque ontem na comunicação social nacional, ao nível do desporto, só se falou do futsal, mas estes atletas também mereciam ter dado as suas entrevistas. O vereador Jorge falou no protocolo com o Fundo Istamo. Isto é muito importante. O vereador, numa primeira fase, o que está aqui em cima da mesa são os edifícios muito falados dos militares. Leiam isso. Isto é importante, nós gostaríamos que outras entidades do Conselho de Santarém nos tivessem acompanhado o município de Santarém neste tipo de protocolo, porque eu acho que eles podem vir a fazer a diferença nestas matérias. Muito obrigado. Sr. Vereador. Vereador Jorge, falta responder à questão dos contadores. Vereador, respondendo à questão dos fontanários, portanto,
foi feito um levantamento de todos os fontanários em que ainda não tinham alterado a titularidade do contador, e foram enviados para todos, foram enviados para os Amiens, para o Alcanedo, para a Gançaria. Agora, a quantidade de fontanários eu não sei dizer. As juntas, sei que foram 12 juntas, foram todas. Portanto, todas as que estavam como fontanários nessas condições. Posso? Vereador André, primeira palavra. Bom, eu vejo aqui uma tendência que é quando o Sr. Presidente é confrontado com dados negativos comprováveis a partir de dados do Instituto Nacional de Estatística e outros. Sr. Vereador, deixa-me fazer aqui uma coisa que é o seguinte, peço desculpa interromper. O Sr. Vereador tem que mostrar os dados, eu tenho aqui os do Prodata, em que o Sr. Vereador diz que... Eu vou mostrar. Não, mas mostre quando diz que a NUT 3 não desceu também, eu quero que me comprove isso aqui. Sim, comprovo aqui. E diga-me os números que eu tenho-os aqui. Eu também. Lá, não tenho aqui. Mas tem que os dizer. Tenho no computador. Então, mas tiro do computador porque eles estão aqui. Tem que dizer. Bom. Se a Lesíria não desceu também, vai ter que dizer, não, é mentira que a Lesíria não desceu. Tem que dizer que não desceu. Eu não disse que a Lesíria não desceu. Disse que nós... Disse. Não disse que... Bom. Indo aqui ao cerne da questão, o problema que eu vejo aqui é que quando o Sr. Presidente é confrontado com estes dados que nos mostram francamente mal a nível nacional e inclusivamente a nível da Lesíria, quando comparado com estes concelhos que vão desde Benavente até à Chamusca, o senhor passa imediatamente para a questão nacional e do governo, ou seja, não é capaz de ter argumentos ao nível local e da sua gestão, ou seja, é como se nós aqui não existíssemos enquanto Câmara Municipal e estivéssemos completamente sem poderes. Não, nós somos uma autarquia, portanto aquilo que o senhor faz tem efeito e a responsabilidade por estes resultados negativos é sua, essencialmente. Portanto, nós, quando ouvimos que a maior carga fiscal este ano a nível nacional e que não somos todos centena, etc., já tive a oportunidade de referir que também gostava que o senhor não fosse Vítor Gaspar, gostava que não tivéssemos uma das maiores cargas fiscais locais a nível nacional. Isso é que é problemático. O senhor falou da dívida. Quer dizer, acho inacreditável que se esteja a falar de há 13 e 14 anos atrás, quando foi no consulado do seu antecessor, Moita Flores, e no seu, que estivemos praticamente desde 2010 ou 2009 sempre sobre o PAEL, só agora é que estamos a sair. Quer dizer, o resgate financeiro e o problema que vivemos foi essencialmente durante o seu tempo enquanto Presidente. Depois há aqui uma coisa inacreditável, que é, eu confrontei com dados negativos em relação à natalidade e ao fluxo populacional, e o senhor Presidente não foi capaz de me responder quando eu lhe perguntei, porque não sei se estava distraído, eu perguntei-lhe se para o ano que vem, já que este ano não há nenhuma medida de fomento da natalidade e de quebra desta sangria populacional que nós temos em Santarém, quer dizer, quem quiser perspectivas de vida não fica cá. Eu perguntei se ia comprometer-se com encontrar medidas para no próximo orçamento comatar este problema que nós temos. E depois perguntei-lhe se tinha medidas em relação às empresas para virem para cá, porque eu não considero que isto seja Lisboa, ao contrário do senhor, eu não considero que isto seja um subúrbio de Lisboa. Penso que somos uma capital distrito e qualquer capital distrito deve focar-se em diferenciar-se e em dizer que nós aqui temos coisas diferenciadoras para que as empresas venham para cá, para que as famílias venham para cá, etc. Portanto, eu não ouvi nada em relação a isso, não ouvi o seu compromisso no próximo orçamento trazer medidas positivas para as famílias e para as empresas. Não me respondeu, também não disse que eu suspeitou que eu tivesse algum interesse em trazer estas multinacionais para cá para virem ocupar escritórios. Claro que tenho interesse, eu esperaria que fosse do seu interesse também, porque eu sou um membro deste executivo, de vez em quando venho a estas reuniões, como sou substituto meramente, mas é do interesse de todo o público que aqui está, e devia ser do seu interesse que estas empresas viessem para cá e que esta lista que eu pedi por 2 vezes já tivesse sido fornecida, que estivesse numa publicação online, eventualmente, e como eu sugeri, que até possivelmente tivesse algum incentivo para que as empresas que criassem novos empregos tivessem subsídios de renda, por exemplo. O Sr. Presidente referiu que gostava que eu viesse a uma reunião em que fossem aprovadas medidas de apoio a estas empresas virem para cá. Para vir para cá. Eu já disse noutra reunião que eu gostava que os pontos em debate
fossem muito, para aprovação em reunião de Câmara, fossem muito mais de incentivos às empresas para se estabelecerem cá. Aprovação de incentivos. O Sr. Presidente já ouviu do vereador Rui Barreiro, já ouviu da minha parte e possivelmente de outros vereadores do Partido Socialista, que teríamos muito gosto em votar favoravelmente a medidas de incentivo. Agora, acho que, tendo em conta a derrama e o impacto que a derrama tem nas contas da tesouraria da Câmara Municipal, que penso que são reduzidas, mas o senhor com certeza que sabe os números de cor, eu penso que o impacto positivo que teria em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos, de nós termos as derramas em mínimos, seria positivo a nível de impostos muito rapidamente. Portanto, é aí que está o cerne da questão. É que sempre que é confrontado com estas questões fulcrais, o senhor muda o chip para a questão nacional e somos todos centenos. Mas eu continuo a ver um Vítor Gaspar, ao que parece, aqui a dominar o destino de Santarém, e isso tem o impacto que tem, que é quase 500 pessoas a sair no ano passado de Santarém. As coisas cá não estão tão bem assim, com certeza. Muito obrigado. Eu já responderei, Sr. Vereador. Obrigado por me dar a palavra novamente. Eu só queria dizer três coisas. Eu acho que há bocadinho até foi bastante ponderado quando falei na questão do veterinário municipal. Eu não estou a tentar ser alarmista, no entanto, pronto, há várias funções inerentes ao serviço prestado pelo técnico e eu gostava que nós conseguíssemos manter ou retornar o mais rapidamente possível esses serviços, até porque não são só questões de saúde pública, também temos aqui questões de bem-estar animal, por exemplo. Depois, relativamente aqui à discussão ou que está a ser fomentada entre os dois, eu apenas gostava de dizer uma coisa, que é algo que me interessou particularmente, quando o Sr. Presidente diz que não é de todo, ou que não é tão importante assim, a questão das rendas serem baixas ou do metro quadrado nos fogos ser mais baixo. Pelo menos para quem quer adquirir casa ou para quem quer fazer um contrato de arrendamento. Bem, eu não sei como é na sua faixa etária, mas permita-me discordar pelo menos da minha faixa etária. E o que é certo é que eu ainda me dou continuo a dar-me com amigos meus que são de cá de Santarém, mas... Não foi isso que eu disse, Sr. Vereador, mas eu já explico. Não? Pronto. Pelo menos foi assim que eu entendi. Entendi. O que eu ouvi tem a ver com a questão da procura. O que eu ouvi foi que a procura estaria muito mais orientada para apartamentos, não sei se de uma tipologia diferente, se com tecnologia diferente, não faço ideia. Bem, seja como for, não podemos aqui fechar os olhos a uma situação que é: temos habitação relativamente barata, temos pessoas que gostariam de estar cá a viver, mas ao mesmo tempo essas mesmas pessoas, e eu tenho a oportunidade de falar, ainda outro dia estive reunido com os presidentes das associações de estudantes de todas as escolas superiores aqui do Conselho, e que me disseram claramente que não veem oportunidades, não sentem oportunidades, e que, portanto, que seria difícil ficarem cá. E muitos deles, que mesmo não sendo de Santarém, porque há muitas pessoas de fora que vêm cá estudar e que gostam, acabam por ganhar amor à cidade, amor ao Conselho, mas que não veem uma oportunidade real, apesar de conseguirem admitir que, quer dizer, aqui temos hospital, temos farmácias, temos escolas, temos alojamento barato, mas depois não têm oportunidades e acabam por se ir embora. Por último, eu notei, tal como o André, que mais uma vez o Sr. Presidente acaba por falar um bocadinho do Governo e eu não posso deixar de deixar interessante, neste momento estão a aproximar-se das autárquicas. Eu espero que isto não seja já uma ação de campanha e que o Sr. Presidente não esteja a preparar para integrar uma lista às próximas legislativas, não sei. Também responderei isso. Eu não peço que me responda, mas Não. Às vezes parece que estamos aqui já um bocadinho em campanha para legislativas e acho que estamos a tratar aqui de temas do nosso Conselho. Depois de ver o PS a trabalhar como trabalha, tem que fazer um bocadinho pelo meu partido. Pronto, mas espero não ver as expectativas dos nossos eleitores defraudadas com uma possível saída mais cedo daqui da Câmara Municipal. É tudo. Muito obrigado. Posso, vereador?
Aproveitando, a senhora vereadora acabou por não responder, mas depois em voz baixa eu percebi que a carta arqueológica está suspensa. E está suspensa, posso saber porquê? Pode ser vereadora, depois já explicarei. Muito obrigada. Relativamente à carta arqueológica, ela teve à venda até à quarta-feira passada. Nós, entretanto, percebemos que há a necessidade de fazermos uma errata, porque há que corrigir lá uma informação e, portanto, optámos por, antes de vendermos mais exemplares, por fazermos de imediato a errata, colocá-la e ainda durante esta semana podermos vir a voltar a vendê-la novamente. Muito obrigado. Só eu ia dizer aqui uma coisa que eu acho que é importante de referir e gosto de algumas das intervenções que o deputado André faz. Pensamos em algumas situações. Mas dizer uma coisa, nós lançámos este ano o IMI familiar pela primeira vez, que não tínhamos, que eu acho que é importante. 20%, 40%, 70%, 70%. Sobre as empresas, sou vereador. E a atratividade, dizer-lhe o seguinte: temos um regulamento de apoio ao investimento. Eu gostava, já leu o nosso regulamento, gostava que lesse o nosso regulamento também para perceber até a abrangência que ele tem. Mas digo isto com conceito. Foi aprovado no final do anterior mandato. Já trouxemos aqui 2 empresas este ano. Uma delas deixou de pagar 160 mil euros de impostos e outra 50 mil euros de impostos. Portanto, que fique claro a nossa capacidade de atrair empresas, e os regulamentos estão feitos. Muitas vezes, que pediram isso, você não deixou concluir o que eu queria chegar, dentro dos critérios que nós temos. E uma das coisas que nós temos procurado é que mais pessoas saibam deste regulamento, porque há muitas empresas que o fazem e não recorrem aos regulamentos. Eu e o vereador Nuno Serra tivemos uma reunião com empresas da Zona Industrial de Santarém, onde falámos do regulamento. Apesar de nós falarmos na comunicação social, termos feito páginas nos jornais da região, e a maioria das pessoas não sabia que tínhamos esse regulamento. E, portanto, essa é muitas vezes a mensagem que temos que passar. E depois há aqui alguns dados que são importantes. Ou seja, há uma questão que é a credibilidade. Eu falo do passado, tenho de falar do passado e faço o comparativo, assumindo que o PSD também fez igual, mas eu tenho que me comparar enquanto eu estou sendo eu o decisor final. E essa é a comparação que eu faço. Eu e o meu executivo, sendo decisor final. Eu, quando estou como decisor final, o município de Santarém paga há 7 dias. A última vez que o PS teve um decisor final, pagava há 377 dias. São só 370 dias de diferença. Ponto 1. Do ponto de vista... Não é comparável? Claro que não. Deixe-me... Tínhamos o quê? Sr. Vereador, o que é que tem os litígios em tribunal a ver com isto? Desculpe, explique-me lá. Faça-me lá entender o que é que tem a ver os litígios em tribunal com isto. Sei, mas diga-me lá, mas só para fazer... Significa que se coisas que estão em tribunal, processos que estão em tribunal de pagamento, contam para a dívida, contam para o prazo de pagamento, naturalmente que o prazo vai ser empolado. Ó vereador, não vá por aí. Isso é como se no outro dia, tapar o sol com um dedo. Olha, isso é tapar o sol com um dedo. Nem é com a peneira, é com um dedo, porque a gente depois fecha ali o olho, aqui uma vez estamos a ver. Verdade. Isso não é nada. Pagavam 37 dias, nós pagamos a 7 dias. Depois há uma coisa que é o seguinte, ó vereador, essa sua visão, e algumas do PS, e depois também percebo uma coisa, nós já passámos por 2 campanhas eleitorais para as autarquias, para as autarcas e para Santarém, e eu percebo cada vez mais porque é que os eleitores escolhem o Partido Social Democrata e as suas equipas. É que a nossa visão é completamente diferente, é que nós não vemos Santarém como um subúrbio como os senhores veem. Nós vemos... Desculpe. O senhor é que disse? Não, o senhor é que disse. O senhor é que disse que considerava isto Lisboa. Não. Até eu não considero Lisboa. Então, se isto é Lisboa, é um subúrbio, porque não é Lisboa. Do ponto de vista dos negócios, Sr. Vereador, desculpa, eu disse ao nível da distância. Eu acabei de dizer que não considero um subúrbio. E o senhor disse que isto estava dentro de Lisboa. O Sr. Vereador é que não tem a capacidade de ter o discurso para não fazer isso como um subúrbio. Ou seja, do ponto de vista dos negócios, ou seja, uma empresa estar 40 minutos de Lisboa é como estar em Lisboa. Nós somos de Lisboa nesse aspecto, não há subúrbio nenhum. Isso da sua ideia. Então não diga que ele disse isso. Não consegue desformatar isso e depois a imagem
mensagem que passam não têm essa capacidade. E depois começa-se a perceber porque é que nós chegamos ao que chegamos no nosso Conselho. Somos Santarém, somos a primeira capital distrito que não é vista mesmo como o senhor diz, somos uma capital distrito com uma potencialidade enorme. E já disse aqui várias vezes e vou continuar a dizer, independentemente de estar o Presidente Ricardo ou não estar o Presidente Ricardo, já vou falar mais à frente da questão das vezes que eu muitas vezes digo que estou Presidente da Câmara de Santarém e agora no outro dia percebi, por causa veio as legislativas, pensou que eu vou sair da Câmara de Santarém ser deputado. Não, que eu vou ser deputado. Toda a gente do meu partido sabe que eu nunca serei deputado. Mesmo me convidem, direi sempre não. Que fique aqui claro para toda a gente. Nunca serei deputado. Só uma coisa que eu gostaria de ser, toda a gente sabe, mas também como li o princípio de Peter há uns anos, acho que não tenho capacidade para tal. Eu gostaria um dia, mas não tenho, como disse, li o princípio de Peter, portanto isso nunca acontecerá. Eu gostaria de ser secretário de Estado das autarquias locais. Mas como li o princípio de Peter, isso nunca acontecerá. Nomeadamente naquilo que eu acho que deverá ser a competência de porque eu acho que não a tenho para tal. E toda a gente sabe isto no meu partido, de norte a sul, e portanto toda a gente sabe. Agora, deputado nunca serei. Que isto fique claro relativamente a estas matérias. Mas, para dizer uma coisa que eu acho que é importante. A questão da derrama que nós fizemos em empresas com inferior a 100 e... 50 mil euros de volume de negócios. 150 mil euros nas pequenas empresas. Porque nós temos que ser prudentes. Para o próximo ano, não sabemos as delegações de competência que vamos ter. Aumentamos descongelamentos de carreiras, vamos ter mais pessoal. Ou seja, nós cumprimos tudo aquilo. Eu tenho que falar no Governo. Porque nós, ao contrário do próprio Governo, que não cumpre as suas próprias decisões, o Governo, vejam isto, o Governo faz um orçamento de Estado e veio o Ministro António Costa dizer assim, epá, pasme-se. Agora percebemos que não regularizamos precários nenhuns. Uma investigação a isso. Pá, nós não somos palermas, desculpem lá. Nós temos claramente aquilo que já estavam fartos de saber, fechar o orçamento, que é fazer escuta para o ano, é eleições, para o ano nem se fala nisso, em 2020 é que vão acertar essas coisas todas. Pá, isso podem falar agora, nós estamos cá todos, e somos suficientemente pessoas que tratamos estas matérias para saber como é que elas fazem. Mas quase a terminar uma hora, só queria dar aqui alguns dados. Quando diz comparativo, e já lhe dei uma vez vou dar aqui o que tem a cores, que é para você, não tenho aqui uns escritos, tenho aqui os escritos, não lhe dou, mas pronto, tenho aqui um operativo, não sei, pode tirar isto, os dados do INE estão aqui, mas depois leio aos seus jornalistas que é para verem. Olha, isto é o último que eu tenho, que é de dizer, já falámos cá destes dados mais que uma vez, que é os últimos que tenho. Constituição de pessoas coletivas e entidades equiparadas. Como diz, nós somos uma vergonha na Lesir e comparar. Vai comparar com a Alpiarça? Não vou comparar com a Alpiarça nenhum. Não, você é que estávamos. Vocês desculpa lá. Se eu comparo com o país, não comparo, estou a fazer. Agora vou comparar com os... Eu não estou a comparar com a Alpiarça. Basta ver o que os jornais disseram estas semanas todas, Santarém é sempre a maior com mais empresas. Mas temos aqui o INE que diz, olha, nós representamos no ano 2016 e 17, ou seja, 2017, representamos 24% das empresas criadas em toda a Alzíria. Somos 1/4 de toda a Alzíria. Ponto. São 11 municípios. Agora vamos ver aqui outros dados engraçados. Do ponto de vista do estadia média e proveitos ao nível daquilo que é o turismo, dizem que nós não somos uma vergonha ao nível do turismo. São os dados do INE. Nós representamos estabelecimentos, ou seja, peso do município na NUT 3. NUT 3, portanto, sabe o que é Alzíria. Nós representamos 47,9% do turismo da NUT 3. Ou seja, representamos 50% do turismo dos 11 municípios. Está aqui, bolas. Vou-lhe dar isto para você ver, mas se calhar não tem. Epá, você estava a dizer que no Desculpe, somos 0,6% da população nacional e somos 0,1% do turismo. Deixe-me só concluir. Somos 6 vezes abaixo da média nacional. Não, mas estou-lhe a comparar. Agora já não lhe interessa comparar com o Conselho. Não, ok. Está-nos a comparar com a Alpiarça. Acho que faz bem. Mas qual é a Alpiarça? Mas você acha que temos comparativo com a Alpiarça? Você consegue comparar com isso? Vocês comparam com os pequenos ou comparam com Lisboa? Não, pelo contrário. A nível nacional estamos 6 vezes abaixo em turismo. Com a Alpiarça, eu estou-me a ver com Lisboa e nós com Lisboa competimos com Lisboa em algumas coisas e vamos consegui-lo fazer. Olha, taxa de variação de exportações. O município aumentou até o ano passado 13%. As nossas exportações aumentaram 13% no Concelho de Santarém. A nível da NUT 3, 0,9%. Que é da Lesíria. A NUT 2, 0,8%. E o Portugal, 0,8%. Ou seja, as nossas empresas exportam, mas... As nossas empresas são heróis. A nível daquilo. São heróis, apesar das condições que a Câmara cria. São heróis. E veja, e depois temos aqui... E depois temos outra... Ó, Sr. Vereador, deixe-me só dizer uma coisa. Deixe-me só, não vou concluir mais. Deixe-me só...
Deixa-me dizer uma coisa. Olha, Sr. Vereador, não é... Questões e não só responder. Deixe-me, já respondi todas as questões que fez. E dizer uma coisa, também à questão dos incentivos, há uma coisa que nós temos sempre feito, que é essa capacidade de estar próximo dos nossos empresários, estar próximo das populações, mas não fazemos demagogia com os orçamentos, porque nós sabemos que o dinheiro que está aqui é o dinheiro dos nossos contribuintes e nós não governamos até o dinheiro acabar. Nós governamos com dinheiro e não governamos até o dinheiro acabar. E isso são visões completamente diferentes e de metodologias entre alguns países, alguns partidos no nosso país. E sobre a questão que foi colocada sobre o vereador João Catela, que depois agora derivou para outra coisa, que tem a ver com a questão da empregabilidade. Sr. Vereador, veja uma questão da empregabilidade. Há uma coisa que veio aqui alterar e fala com todos, eu também falo com as escolas, e vamos terminar, já temos 1 hora, temos mais 1 minuto, que é empregabilidade. As empresas em Santarém dizem que não conseguem pessoas para trabalhar. Ainda estive na passada quinta-feira ou quarta-feira na box do Santander. Empresários agrícolas pagam acima da média, pagam abaixo da média. Não há pessoas no nosso concelho, ou seja, e a questão de nós termos a atratividade, ou seja, mesmo aquilo, mesmo os jovens todos, por isto fazer o quê? Não conseguem, porque eles estão a absorver muito mais daquilo que sai das universidades. A Escola Superior Agrária, todos os que saem são completamente absorvidos. Portanto, não é uma questão de dizer, olha, nem sequer os aproveitam. Não. As empresas estão com um dinamismo muito grande a nível do nosso concelho. Temos que as louvar por isso. E, portanto, relativamente à questão de ser deputado, não, eu sei que o PS teria muito interesse em que eu não estivesse, mas eu não estive. Seria uma expectativa de poderem ganhar, mas olha, vou estando por cá, estou de passagem e estou presente da Câmara. Mas se tivesse que sair, que não irei sair, que fique aqui claro, nunca serei deputado, mas isto que fica aqui todo e fica escrito e tal e comunicação social, o Presidente... Eu não queria dizer exatamente deputado, não sei. Não, mas como parecia já assim um bocadinho a ação de campanha, eu faço campanha a certa altura... Eu faço campanha porque o meu partido a nível nacional faz pouca. E nós cá temos que fazer um bocadinho, sabe? Porque eu não me esqueço de um partido social-democrata. O meu partido faz pouca e eu tenho que fazer. Porque eu também percebo. Agora, não fazemos nunca, nós todos juntos nunca fazemos tantas como vocês poucos, que é a grande questão que o PS faz. Muito bem, entrando no período de ordem do dia, já escutámos. Sr. Vereador, mais uma vez, olhem, vou-lhe dar aqui os dados do INE, para o Sr. Vereador verificar que estamos aqui a falar, não estou a dizer nada de que não esteja aí nesses dados do INE. Portanto, distribua-se isso e vá para os senhores vereadores. De quem? Do partido. O vereador já estava aqui a dizer que eu posso ser um processo do partido, dizer que o partido não faz a oposição, que faça. Olha, cá estamos. Muito bem. De Cooperativa Lar Scalabitano, isto tem a ver com a emissão de certidão referente ao uso do direito de preferência. Sabem que no Lar Scalabitano, sempre que há uma venda, o município pode exercer o direito de opção para ficar. Não é usual. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Da Associação de Estudantes da Escola Superior de Educação de Santarém, apresentando pedido de isenção de taxas referente ao pedido de licenciamento de ruído para a realização de eventos de angariação de fundos, Rio Batunes, Complexo Andaluz, nos dias 1 e 2 de 10 de 2018. Isto é uma ratificação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Do ponto a 3, proposta de turnos das farmácias, relativamente ao ano 2019, alguns senhores da palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 4 tem a ver com a fábrica da Igreja Paroquial do Divino Salvador de Santarém, proposta de atribuição de apoio financeiro para a qualificação. Isto tem a ver com a Igreja da Piedade, a qualificação que foi feita, que o município está, neste momento, a apoiar. Algum dos senhores vereadores quer dar a palavra? O senhor vereador, faça favor. Portanto, estamos a falar de um apoio de 12.500 euros. Sim, sim. Okay. 12.500 euros para a Igreja da Piedade das obras que foram feitas nos últimos anos da requalificação da Igreja. Mas a Igreja até pedia 50.000. Mas nós, o que foi acordado com a Diocese neste momento foi os 12.500. Eu quero dizer que nós neste momento temos pedidos das várias paróquias do Concelho, que são muitas centenas de milhares de euros para requalificação de igrejas. E, portanto, as coisas terão que ser feitas
step by step, senão não conseguiremos. E, portanto, isto foi acordado e era neste momento o que estava. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto número 5, processo 276, portanto, restrição de gestão de valor penhorado em excesso. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 6, reforço de verbas referente à posição de taxa de gestão de resíduos sólidos urbanos. Bem, o vereador Jorge depois fala sobre isso. Sr. Presidente, o Partido Socialista, em relação a esta temática, e eu, em particular, tinha algum interesse em saber alguns dados que, se for possível, depois me serão facultados. Portanto, nós estamos a falar de um custo de cerca de 920 mil euros para a deposição de resíduos sólidos, e aqui o que está em casa, o que se está a discutir, é um reforço de 15 mil. Portanto, e depois há aqui as taxas de 86 mil e mais 1.354. Isto, calculo eu, que tem a ver com a previsão que tem até o final do ano. A questão vai no seguinte. É possível saber as toneladas... É possível saber, por freguesia, as toneladas? É possível saber quanto é que custa a reciclagem? Exatamente. Quanto é que pagamos? Não pagamos. Pronto. Isso é o sistema que ok. Mas o vereador Jorge já dá... Então, é uma temática que eu tenho interesse em conhecer e gostava que depois, se fosse possível, que esclarecesse. Respondendo à questão do vereador, realmente é uma temática bastante interessante. Aqui, a questão que estamos a verificar, portanto, como deve calcular, isto é tarifado à tonelada, portanto, temos previsões no início do ano, essas previsões são cabimentadas e vamos ajustando, estamos a chegar ao final do ano. O que estamos a verificar é algo que se vem a verificar desde 2010, 2011, é a cada ano, em vez de reduzir a produção de resíduos, tem aumentado. Portanto, a produção de resíduos tem aumentado. Relativamente à questão dos resíduos das freguesias, nós não conseguimos, ou seja, todos os carros que descarregam no ecocentro são pesados, é essa tonelagem que nós pagamos. Agora, os carros fazem mais que uma freguesia na mesma volta. Imagino, vão aos Amiais, trazem 2 ou 3 toneladas, seguem para a Abram mais 4 ou 5 e nós nunca conseguimos saber sabemos de cada volta quanto é que o carro traz, não sabemos por freguesia, porque cada volta tem mais que uma freguesia. Portanto, sabemos por volta, o carro traz 10 toneladas, traz 8, traz 9, portanto... Podemos fazer disto um diálogo que se calhar é mais fácil? Sim, tranquilo. Então é possível, por volta, saber qual é a tendência, ou seja, saber se... A tendência é aumentar no geral. Não há freguesia nenhuma que esteja... Então, quer dizer, isto para mim seria preocupante, não? Numa questão em que a gente tem que reduzir os resíduos sólidos e promover a reciclagem... Não, mas deixe-me... Okay. Mas isso é uma questão que nós já vimos a dizer há anos. Nós e o sistema, que é a Resitejo. Nós temos feito vários. Vejam declarações minhas e do vereador e do anterior sobre estas matérias. Relativamente à reciclagem, portanto, nós não pagamos, é descontado o valor que é apurado. Relativamente ao que está a dizer, e eu digo aqui o que disse na última reunião de Câmara, é que há 20 anos que se anda a torrar dinheiro em campanhas de sensibilização e o índice de produção de resíduos cada vez tem aumentado mais. Portanto, elas praticamente não estão a surtir efeito. E nós temos algumas campanhas, ainda tivemos agora há cerca de 15 dias no shopping com uma campanha com a Resitejo. A Resitejo, juntamente com os municípios, tentado a fazer várias campanhas nas escolas. Nós temos a EMAS a trabalhar também em várias campanhas. Agora, o alcance delas é sempre muito reduzido. Isto só lá vai com medidas supramunicipais e nacionais, como a questão dos sacos, dos sacos de plásticos, como agora a proibição da utilização pelo Estado dos plásticos, porque tudo o que seja de âmbito muito restrito, e posso lhe dizer que temos agora um piloto que vai iniciar brevemente, além de outras medidas, mas, por exemplo, o piloto para a recolha de RUBs, portanto, resíduos urbanos biológicos, que vai obrigar a que os nossos depósitos passem de 3 para 5, portanto, vamos ter que ficar com um para os biológicos. Agora,
isso não nos vai fazer com que esta conta vá baixar e vai nos fazer com que esta conta vá aumentar brutalmente, porque a recolha seletiva, eu mandar um carro daqui, porta a porta, recolher aqui 1 kg de lixo, ali outro quilo, isso tem custos brutais. Portanto, não pense que esta fatura se consegue baixar assim com as medidas que está a dizer. A recolha seletiva é muito mais cara que a indiferenciada. E há outra coisa que está a acontecer, e eu vou aqui chamar a atenção disso, que é quem está a fazer seletivo, está a fazer seletivo muito pior. Os resíduos estão a aparecer todos contaminados. Ou seja, cartão... Desculpe lá, agora permita-me que eu interrompa. Espera, deixa-me só acabar. Portanto, um cartão que vá molhado, um plástico que não vá completamente despejado, que não vá lavado, contamina todos os... Eu sei isso, mas agora pergunto-lhe, o município tem feito alguma ação de sensibilização? Não, desculpe. Não, desculpe, eu estou a dizer enquanto consumidor, eu próprio tenho certas dúvidas e se calhar tenho alguns conhecimentos nesta área através da minha formação, mas eu compreendo que a maior parte das pessoas desconhece essas temáticas, portanto, isso devia de ser transmitido. Já não digo ouça, há uma coisa, permita-me que diga o seguinte, a gente hoje tem o Facebook, tem as instituições da Câmara, fazer campanhas sucessivas sobre estas temáticas. Mas, quer dizer, isto é a minha visão. Permitam-me que discorde desta questão da gente aceitar isto como um dado, um facto consumado. Nós temos que... Vereador, ninguém está a aceitar. Pronto, então, mas repare o seguinte. Havia de haver um incentivo qualquer às pessoas que realmente façam a reciclagem, demonstrando que este quase 1 milhão de euros que a Câmara está a pagar para levar para a ATER podia ser uma conta muito menor em benefício dos municípios. Imagine o seguinte, que eu quando lhe estava a perguntar a questão das freguesias, se tinham as toneladas por freguesia, que havia um incentivo às próprias juntas de freguesia em que... O seu vereador já era presidente de junta que nós fizemos, no início do mandato, uma coisa foi reciclar casa a casa. Recorda-se, fomos à Amiais, ou porta a porta, reciclar porta a porta. Casa a casa foi da outra vez, depois passámos para porta a porta. Lembra-se? Fizemos em Amiais. Lembra-se ou não se lembra, seu vereador? Eu, por acaso, essa questão da porta a porta, acho que não foi no meu mandato. Foi no seu mandato já? Não. Logo no início fizemos uma campanha... Porta a porta, não me recordo. Não foi no meu mandato. Mas repara o seguinte, se as pessoas, por pouco que fosse, na questão da fatura da água, que tem a taxa de resíduos sólidos, se recebessem algum incentivo pelo facto de fazerem... Porque eu vou-lhe dar o meu exemplo. Pois, isso é que eu estava... A pergunta que eu trazia era se a nível de juntas de freguesia, se há essas toneladas, se há pelos vistos não há através da volta, mas... trabalhar estes dados e fazer uma campanha que não é preciso gastar-se dinheiro, porque hoje o Facebook, as redes sociais, os sites da Câmara, podem, precisamente aquilo que estava a dizer, da questão da diferenciação e da contaminação dos resíduos. E lançar isto, lançar e apelar e dizer isto está aí para a terra e pode ser valorizado e chamar a atenção às pessoas. Eu acho que o pior que nos pode acontecer é aceitarmos isto como um facto consumado e não fazermos nada. Porque eu dou sempre o exemplo de quando era Presidente de Junta, a primeira medida que fiz, está certo que foi a dizer que era para comprar as balizas para o campo de futebol. O que é certo é que eles encheram-nos a junta de freguesia de lixo, entre aspas. Senhor, deixa-me só dizer aqui uma coisa que é o seguinte, o vereador Jorge já explicou isso e fez-se entender bem sobre esta matéria, que é o seguinte, nós estamos num sistema que é da Resitejo, um sistema que faz isso e a parceria. Nós já fazemos as nossas, a Resitejo faz as nossas. Agora, e eu tenho alertado até exaustão, e basta ver declarações minhas, e no anterior mandato era a vereadora Inês, agora é o vereador Jorge, sobre estas matérias. Ninguém está aqui a descobrir a roda. Tem que ser feito muitas coisas sobre esta matéria. Mas a nível nacional, nós tivemos na Resitejo, a semana passada, eu digo-lhe uma coisa, temos que ficar todos preocupados. Porquê? Porque nos próximos 3 anos, vamos todos vamos receber a fatura da água em casa e vão lá estar uns euros a mais. E, está a água. E a água a baixar. Nós vamos baixando a água. Agora, as taxas que vão inerentes, porquê?
as taxas da APA relacionadas com isto. A ERS, a TGR está a aumentar. E depois há uma coisa que é o seguinte, que é a chamada taxa de cobertura. E se de antes havia uma situação, e já vi algumas pessoas dizerem alguns disparates sobre essa matéria, nomeadamente dizer que os municípios não estão obrigados a ter alguns tipos de taxa, basta conhecer a legislação que está adscrita à ERS e a entidade reguladora obriga a uma coisa que antes não obrigava. Peço desculpa, a ERSAR obriga a uma coisa que antes não obrigava. É que antes nós todos podíamos decidir assim, muito bem, vão aumentar as taxas todas adstritas àquilo que é a reciclagem, mas nós temos dinheiro no orçamento, nós não aumentamos, assumimos nós e subsidiamos nós. A ERSAR hoje diz assim, não, os senhores têm uma receita, imagino, de 1 milhão e têm uma receita de 700. Os senhores têm que aumentar as taxas para o ano receberem 1 milhão e nas 700. E isto é feito a nível do país inteiro. Nós temos os relatórios e todos temos, e isso é feito. E aquilo que o vereador está a dizer, uma das coisas que nós pensávamos há alguns anos atrás que seria importante, que era a questão de termos um maior número de ecopontos por o rácio ser muito menos, temos um rácio de um ecoponto por 150 habitantes, enquanto a média, o que é exigido pela União Europeia é, salvo erro, 250. Então, atenção, eu não estou a falar só da professor de Santarém agora, estou a falar no sistema Resitejo, em qual o vereador Jorge apresenta a Assembleia Geral, assim como já foi vereador Neves, e já estou aqui os últimos 3 presidentes da Assembleia Geral e por ordem. Vereador Ricardo, e vejam, o que é feito sobre esta matéria a nível do sistema Resitejo tem sido otimista, mas não se tem conseguido. E depois houve uma altura que era, tenham atenção com a periodicidade das recolhas, até na periodicidade isso tem aumentado. Foram adquiridos no anterior mandato mais carros para a recolha. E não estamos a atingir. A média nacional era 12%. Ó, Sr. Presidente, desculpe. 12%. Eu não estou a dizer, eu não estou a desculpar, eu estou a dizer que tem que ser uma revolução de mentalidade em todos. E atenção, e agora não quero aqui estar a apontar para nada, é que se não for por aquilo que nós ouvimos no outro dia, e agora quero aqui entrar com a questão do governo, se não for pela taxa, como o vereador Jorge disse aqui também, vereador, é verdade, e ainda esta semana... Mas, Sr. Presidente, desculpe lá que eu digo uma coisa. Fiscal, se não for pela questão fiscal, os produtos... Mas ouça, é assim, e agora falo em meu nome, eu acho que a gente estamos aqui para discutir problemas municipais e não do governo. E nós temos aqui um problema que é o seguinte, temos 12% reciclado e está a dizer muito bem que a ERSAR não vai deixar de ser possível subsidiar essas campanhas, portanto... Vai deixar, já não é há muito tempo. Pronto, mas isso vai ser um facto. Portanto, se nós não revertermos esta situação, em último caso quem vai pagar isto é os consumidores porque estão mal habituados. Portanto, cabe ao município, naquilo que lhe é possível, e eu sinto-me na obrigação de ter que dizer isto aqui, de alertar esta questão para os consumidores e tentar educá-los. E quando se fala na questão das campanhas, não é preciso gastar dinheiro. Não, na questão do Facebook, ó, Sra. Vereadora, a gente sabe que num site... E nós não pomos isto no nosso Facebook, recolha dos bons, recolha pronto, deixo aqui esta sugestão, não vale a pena. Pronto, mas não vale a pena. Eu deixo aqui esta sugestão de se fazer campanhas intensivas. Vereador, a sua preocupação pode ser uma coisa, é a nossa preocupação. O que nós estamos a dizer, e isto fique claro, a sua preocupação é nossa. Tanto mais que, eu já digo há mais anos, a vereadora Inês a seguir e o vereador Jorge. Todos percebemos esse problema. Porquê? Porque as taxas estão a aumentar brutalmente. Brutalmente. E isto é uma questão que a nós, porquê? Porque a União Europeia não cumprem as metas, pagam. Deixa-me só concluir. Agora, temos feito todas essas campanhas. Agora, o que eu estou a dizer que tem que ser uma reflexão é que nós, todos os vizinhos já pensaram, eu quando estou a dizer, não estou a dizer da questão do governo, ou seja, é que a questão fiscal é esta. É que o vidro, hoje as pessoas fazem essa reciclagem e a garrafa não fazem a reciclagem. Temos como uma questão, no outro dia, na Assembleia Municipal, teve-se a discutir a questão dos copos de plástico. Vamos dizer, os copos de plástico, depois nós queremos licenciar. Nós queremos licenciar uma festa, depois, não podem levar garrafas, os copos de plástico começam a ser proibidos. Portanto, há uma coisa que nós sabemos, nos Estados Unidos hoje, a grande parte das coisas já é naquele papel, tipo Coca-Cola, vai a Sprite e a cerveja, que todos nós vimos isso. Portanto, os portugueses, eu não gosto de uma cerveja, isso tem que ser um copo, o mínimo aceitável para nós é uma questão é um copo de plástico.
Essas mentalidades é que têm que começar, ou seja, eu contigo fiscalmente era dizer assim, olha, meus amigos, hoje em todo o lado é proibido a questão de plástico, tem que ser papel reciclado e isso. Olha, e quem não o fizer, a taxa para esses copos é, em vez de ser isento, quem fizer festas com papelão e comprava era isento, e os outros é a taxa máxima. É nesse aspecto que eu estou a dizer, e se isso não for feito a nível nacional, não estou aqui a passar culpas para governo A, B ou C, estou a dizer, se estas medidas não forem tomadas a nível nacional, nós cá, porque as pessoas, nós vamos fazer uma festa e dizemos assim, espera aí, vou comprar os tipos de... Epá, isto não, epá, não quer copo plástico, isto é muito mais caro, você traga-me copos dos outros, porque isso não é muito mais caro. É neste aspecto que estamos a referir. E é por aí. Eu tenho estado em algumas reuniões do vereador Jorge em mais, que tudo aponta. Ou seja, não é a dizer, epá, vocês façam campanhas, fazemos, mas toda a gente já está a apontar para aquilo que tem que ser as medidas fiscais, porque se não forem medidas fiscais, e eu não estou a dizer aqui nada que não tenha ouvido, se não forem essas medidas fiscais, e seja o governo A, B ou C, é uma questão de mentalidade. Para as pessoas quando começarem a fazer contas, espera aí, eu vou comprar um barril de cerveja, se pedir com copos de plástico custa-me 150, se pedir com copos, isto é verdade, se pedir com copos de papelão é 100 euros. Epá, eu quero é com copos de papelão. Não sei se estou a fazer entender. É neste aspecto que se tem que começar a fazer a diferenciação. Jorge. Só para terminar aqui o tema e dar duas notas. Quando falamos aqui em governo, falamos em medidas nacionais. Porque é que uma garrafa de litro e meio há de pagar o mesmo IVA de uma garrafa de 23 ou de 25 centilitros? Portanto, é neste sentido e é este tipo de medidas que pode alterar efetivamente o comportamento. Porque nós temos que deixar o estilo de vida descartável que temos. Temos que começar a abandonar. Portanto, não há ambiente que suporte tanto. Agora, só para lhe dar uma ideia, só para lhe dar uma medida, nós vamos alargar a recolha seletiva que fazemos na cidade, vamos alargar lá às freguesias rurais. Só para lhe dar um exemplo do que é que podemos e estamos a fazer. Agora, digo-lhe pessoalmente, tenho a noção que isso são medidas, são pequenos paliativos. Não é aí que nós vamos conseguir poupanças efetivas. Nem é aí que vamos conseguir alterar comportamentos. Obrigado. Mas uma coisa, Sr. Vereador? Então, portanto, quem vota contra... Não, nós vamos abster porque achamos que, precisamente, há que mudar esta tendência. Ou senão, ano a ano, estamos a aumentar os... Muito bem. Aprovado com 4 abstenções. Ponto 7, a apresentação de candidatura no âmbito do regulamento municipal ao apoio às organizações de economia social pela Associação Casa dos Beirões, atribuição de subsídio. Estão aqui alguns dos representantes da Casa dos Beirões. Eu queria também agradecer estarem cá e, conforme tem sido falado ao longo dos últimos anos, dar-lhe também os parabéns por ir ao encontro daquilo que é o nosso relatório social, o nosso diagnóstico social, peço desculpa, em que identifica algumas fragilidades, nomeadamente ao nível nestas áreas, e como tal o nosso regulamento é para suprir estas fragilidades e apoiar as entidades que têm a ousadia de fazer este tipo de investimento. Portanto, agradecer essa ousadia e por estarem a fazer algo que é muito necessário ao nosso Conselho. Ou Sr. Vereador, quer dar a palavra? Só dar os parabéns aqui aos representantes e dizer que, como é óbvio, que o Partido Socialista associa-se a esta atribuição, como é óbvio. Muito bem. Isto é a atribuição no âmbito do nosso regulamento, vamos conseguir a atribuição da taxa do valor máximo, que é uma atribuição de um subsídio de 150 mil euros à Associação Casa dos Beirões do Ribatejo. Muito bem, os senhores, quem vota contra, quem se abstém, portanto aprovado por unanimidade e, mais uma vez, obrigado por estarem a ajudar a nossa economia social. Ponto 8, asta pública para contrato da concessão do uso privativo de bens de domínio público, cafetaria escalada adjacente, ou seja, alguns dos senhores vereadores da República, alguns dos senhores vereadores da palavra. Parece que é desta vez. Vamos ver. Vamos ver, não, pelo menos está bem encaminhado, não é? Por um valor, se calhar, mais realista do mercado. Portanto, o que nos faz crer que tem tudo para que seja desta vez. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Ponto 9, apoio a transporte escolar de 2 alunos, ano letivo 2018-2019. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Ponto 10, perdão de dívida referente a refeições escolares e prolongamento de horários. Algum dos senhores que dá a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade.
Conselho Municipal de Educação, aditamento à informação 10.538. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Foi só pôr o meu nome. Sim, muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 12, ocupação de espaço público, agrupamento de escolas Sá da Bandeira, pedido de isenção de taxas, isto é uma ratificação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 13, ocupação de espaço público, Associação FITIS, Festival Internacional de Teatro para a Infância e Juventude. Alguns dos senhores vereadores que a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 14, a ocupação de espaço público, Associação de Residentes, Evento Street Food, pedido de isenção. Isto é uma ratificação. Algum dos senhores vereadores que a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 15, projeto Órgãos Históricos de Santarém, atribuição de apoio financeiro. Isto é um projeto do município que já vem há alguns anos, um projeto que é diferenciador no nosso concelho. Eu pedia à vereadora Inês Barroso que fizesse um pequeno enquadramento desta atribuição e dizendo que nós somos uma das cidades que tem mais órgãos históricos e que em funcionamento e, portanto, é uma aposta clara do nosso município este segmento do turismo e da cultura. Muito obrigada, Sr. Presidente. Decorreu depois, na semana passada, a apresentação aos órgãos de comunicação social sobre o primeiro Festival de Órgão de Santarém. Como todos nós sabemos, Santarém é a única cidade que tem 7 órgãos históricos reabilitados, todos em perfeito funcionamento e todos na mesma cidade. Portanto, há um exemplo de um outro concelho que também tem 7 órgãos, mas não estão todos concentrados no mesmo espaço e, portanto, estão assim reunidas condições para podermos, dentro da mesma cidade, desfrutar. Nós, no programa do Festival de Órgãos de Santarém, vamos utilizar 6 desses órgãos, desfrutar de um ciclo que temos a certeza trará benefícios a Santarém, quer do ponto de vista da oferta cultural que é feita aos escalabitanos, aos cidadãos do concelho, como sobretudo ao nível da promoção também turística e da promoção cultural em termos nacionais. O festival irá decorrer de 9 a 18 de novembro em 6 igrejas. É um festival que conta com maestros e organistas de vários pontos do nosso país. Gostaria de dizer que são os mini-recitais, os concertos. Os mini-recitais duram sensivelmente 20 minutos, portanto é uma aposta muito clara num ciclo de atividades ligeiro, de agradável participação e audição, que não é aquele concerto, mas permita uma expressão, muito prolongado ou maçudo, ou de muitas horas a ouvir órgão, não, até porque a condição em que nós ouvimos aquele instrumento musical é normalmente de costas para o órgão, porque o órgão geralmente está localizado num patamar mais alto, por trás da igreja, e são essas as condições melhores de acústica de qualquer concerto com o órgão histórico. E, portanto, quando fazemos mini-recitais, dizia eu, são recitais de 20 minutos e vamos ter, por exemplo, numa tarde, 3 recitais em igrejas diferentes, as pessoas vão circulando pelo centro histórico, ou mesmo nos concertos são recitais que têm cerca de 50 minutos de duração e, portanto, são atividades que estão muito no âmbito da divulgação deste órgão, da divulgação do som deste órgão e que é reconhecido em termos nacionais. Nós tivemos cá a TVI, veio assistir à nossa apresentação. Esta semana passada já fomos contactados também pela RTP. Portanto, é uma atividade inovadora, diferenciadora e que seguramente vai colocar Santarém no mapa da oferta cultural e, sobretudo, na promoção também turística da nossa cidade e do nosso concelho. O programa é conhecedor, não vou falar sobre o mesmo. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 16, habitação social, bairro Calouste Gulbenkian, no lote F, número 6, em Alfães, pedido de cessação voluntária de contrato de arrendamento. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 17, proposta de integração sem abrigo e habitação de arrendamento apoiado.
Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 18. Proposta de atualização das rendas para 2019, regime de arrendamento apoiado, está de acordo com a lei. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 19. Pedido de cancelamento de apoio ao arrendamento, processo 2018. Alguns senhores da palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 20. Trânsito, Rua Gonçalo Mendes da Maia, recolocação de sinal de estacionamento reservado para pessoa com mobilidade reduzida. Algum dos senhores vereadores da palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 21. Junta de Freguesia de Val de Figueira, Rua Dr. Vítor Hugo Semedo, pedido de colocação de passadeira elevada. Algum dos senhores da palavra. Posso? Afinal, não era só eu que pedia passadeiras elevadas para as localidades. Mas por aquilo que nós vemos, o que vai ser colocado, e esta se calhar é uma questão mais colocada aqui ao vereador do Trânsito, é as placas de início e fim de localidade. Portanto, nesta altura as passadeiras não vão ser construídas. Se o vereador faça favor. Boa tarde a todos. Sr. Presidente, permita-me, na sua pessoa, cumprimentar todos os presentes. Essas passadeiras que toda a gente fala e que os concelhos que estão à nossa volta usam e abusam, antes de mais nada, a maior parte delas nem sequer está homologada, porque tem uma altura maior do que aquela que está prevista. E depois, é da minha opinião, tendo em conta as opiniões dos técnicos, de que em algumas situações não é mesmo adequada. Para além da situação dos moradores que está à volta, que à noite, principalmente à noite, e principalmente pesados, quando passam as galeras, acorda toda a gente, e portanto depois tivemos muitas reclamações. Para além disso, pode ter um efeito muito perverso, que é quando o condutor, ao travar, de repente, por causa dessa mesma passadeira sobrelevada, isso pode ser perigoso, pode provocar um acidente, ou o condutor, não vendo a passadeira, atravessa a passadeira com muita velocidade, perde a estabilidade e se despista. Portanto, hoje em dia essas passadeiras já não... o presente e até o futuro já não têm em conta essas passadeiras. Portanto, já existem uma série de outras soluções que não prevêem a elevação da passadeira. E este também o meu entendimento, até ainda na semana passada tive reunido com um comercial de uma empresa que propõe uma nova solução para as passadeiras, e eu falei-lhe da sobrelevação das passadeiras e ele disse, bom, isto já foi, já ninguém faz isso. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Estamos no ponto 22. Requalificação, alteração do mercado municipal de Santarém, prorrogação do prazo para entrega de proposta, uma ratificação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Isto também tem a ver alguns esclarecimentos a quando do concurso, que é erros e omissões que nós vamos esclarecendo. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Nós temos um processo disciplinar, terá que ser votado com a porta fechada. Temos para conhecimento, são aquilo que foi deliberado na Assembleia Municipal. Como temos público, eu perguntava se alguém do público quer usar da palavra neste momento, depois terão que sair para nós votarmos o último ponto, que é uma apreciação em privada devido a ser um processo disciplinar. Algum dos presentes quer usar da palavra? Então, não. Então, mas fica o microfone e identificar-se, Sr. Abreu, para que fique. Está, Susana, está. Mas não fala, consegue-se, depois fica, elas registram isso. Ainda podem vir. Muito obrigado. Muito bem, obrigado.
Não havendo mais, nós pedimos agora que se possam retirar, que nós temos que votar. O Jorge